Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a vacina russa Sputnik tem eficácia de 91,6% contra a Covid-19 nas manifestações sintomáticas da doença. A informação foi divulgada nesta terça-feira em uma análise de testes clínicos publicada na revista médica The Lancet e validada por especialistas independentes. O imunizante já é administrado na Rússia e em outros países, como Argentina e Argélia. Em um comentário publicado com o estudo, especialistas disseram que os resultados apresentados são claros e o princípio científico da vacina foi demonstrado, apesar das críticas pela ausência de transparência e pelo fato de ter pulado etapas. A publicação corrobora as afirmações iniciais da Rússia sobre a vacina, recebidas com desconfiança no ano passado pela comunidade científica internacional. A Sputnik V ficaria assim entre as vacinas mais eficazes, próxima dos imunizantes da Pfizer e da Moderna. No total, 16 voluntários dos 14.900 que receberam a vacina foram diagnosticados como casos positivos de Covid-19, o que equivale a 0,1% contra 62 dos 4.900 que receberam placebo. E no Brasil, com quase 100% dos leitos para pacientes com Covid ocupados, o Acre voltou para a fase vermelha. A determinação é válida até o dia 19 de fevereiro. A decisão restringe o funcionamento de serviços considerados não essenciais, além de se manter a medida que limita a aglomeração das 22 horas às 5 horas da manhã. Segundo o governador Gladson Camelli, a classificação seria anunciada na próxima sexta-feira, mas foi adiantada devido ao aumento nos números de casos e óbitos pela doença. Atualmente, 98% dos leitos da rede pública para a Covid-19 em todo o Acre estão ocupados. O mês de fevereiro iniciou com 6 novas mortes pela doença e o total de infectados chegou a 48.820. O número de mortes subiu para 873. A próxima avaliação deve ser divulgada no dia 22 de fevereiro. A Polícia Federal faz operação para investigar a suspeita de tráfico internacional de drogas em aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira. Os agentes também apuram um possível esquema de lavagem de dinheiro. A Operação Quinta Coluna tem o objetivo de investigar uma associação criminosa que usou aeronaves da Força Aérea Brasileira para traficar drogas para a Espanha. Ao todo, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados que restringem a comunicação dos investigados. Durante a operação, os agentes apreenderam drogas na casa de um dos suspeitos. A Justiça Federal de Brasília determinou o sequestro de imóveis e de veículos dos suspeitos de integrar o esquema criminoso, e os alvos foram impedidos de deixar o Distrito Federal. Segundo a PF, as investigações demonstram que, além do sargento brasileiro flagrado com 37 quilos de cocaína em um avião da comitiva presidencial em junho de 2019 na Espanha, outros suspeitos se associaram ao militar para a prática do crime de tráfico de drogas. Manuel Silva Rodrigues foi detido e cumpre pena na Espanha. Em setembro do ano passado, a Justiça espanhola negou o pedido de transferência do sargento para o Brasil. A Polícia Federal informou que, em relação à lavagem de dinheiro, as investigações apontam diversas estratégias do grupo criminoso para ocultar os bens obtidos por meio do tráfico, como a aquisição de veículos e imóveis com pagamentos de altos valores em espécie. As penas previstas para os crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro vão de 3 a 10 anos de prisão. E em mais destaques internacionais, o Produto Interno Bruto da zona do euro registrou queda de 6,8% em 2020. O retrocesso causado pela pandemia de coronavírus foi menor do que o previsto pela União Europeia. Os números foram divulgados hoje pela Agência Europeia de Estatísticas Eurostat. Bruxelas esperava um retrocesso anual de até 7,8% no ano passado.
De acordo com a Eurostat, no quarto trimestre de 2020, o PIB da eurozona retrocedeu 0,7% na comparação com o trimestre anterior. Em geral, a economia da União Europeia ensaiou uma tímida reação no quarto trimestre de 2020. Mas o desempenho nos 12 meses ficou abaixo de outros países fora do bloco. Em 2020, o PIB, que é a soma de tudo que é produzido pelo país, dos Estados Unidos retrocedeu 3,5%, enquanto o da Rússia recuou 3,1%. E a China teve um crescimento de 2,3%. No primeiro trimestre de 2020, o PIB da eurozona caiu 3,7%. E no segundo trimestre desabou 11,7%, resultando do impacto brutal da primeira grande onda da pandemia e das medidas de contenção. No terceiro trimestre, graças à flexibilização das restrições, o PIB da eurozona teve uma forte recuperação de 12,4%. Mas no último trimestre do ano retomou a tendência de baixa. A eurozona engloba os 19 países da União Europeia que adotaram o euro como moeda, cuja política monetária é conduzida pelo Banco Central Europeu. Ao considerar os 27 países membros da União Europeia em seu conjunto, a Eurostat calcula que o PIB coletivo em 2020 retrocedeu 6,4%. E para encerrar, a campanha de vacinação em Nova York teve que ser interrompida devido à nevasca que atinge a região nordeste dos Estados Unidos. A tempestade pode ser uma das 10 maiores da história da cidade. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade do estado da Virgínia ao Maine, região onde vivem dezenas de milhões de pessoas. Nova York provavelmente enfrenta uma das piores nevascas da história da cidade. O prefeito Bill de Blasio decretou o estado de emergência, ordenou o fechamento de escolas e restringiu deslocamentos não essenciais. Essas medidas afetaram poucas pessoas, já que muitos alunos estão em ensino à distância e milhares de pessoas trabalham de casa. No emblemático Central Park, a altura da neve passou dos 30 centímetros e pode chegar a 60 nesta terça-feira, o que pode colocar esta tempestade entre as 10 maiores da história de Nova York. A nevasca atingiu áreas montanhosas da Califórnia na semana passada e avançou para o meio-oeste, onde afetou principalmente Chicago. Na quarta-feira, a tempestade deve chegar ao Maine. Essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.